Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Santos, professor de inglês, e a aula de hoje é sobre questões de múltipla escolha. São questões bastante comuns em prova, na verdade, são questões típicas de primeira fase de vestibular. Perfeito? E há técnicas para essa resolução. Vamos nessa? Primeira coisa aqui, a gente tem que pensar na questão da inferência. Primeiro, o que é uma inferência? Inferência é quando você lê um texto interpretando, tirando conclusões lógicas, associando, é o ler além do texto, é o ler de verdade, vai. Porque ler não é somente ver aquilo que está ali escrito, mas sim ler com essa leitura um pouco indo além, criando as pontes lógicas, associando, entendendo as entrelinhas de um texto, certo? Em uma prova de inglês, isso é ótimo porque isso vai te ajudar a entender melhor o texto. Só tem um porém. Isso pode te levar a uma resposta errada, porque em provas de inglês, em questões múltipla escolha de compreensão de texto, muitas vezes tem uma resposta que não é a certa, só que ela apenas faz sentido, ela apenas tem lógica, ela é uma inferência, tá? Em provas de inglês, normalmente uma resposta correta ela está de fato no texto e não em como eu leio aquele texto. Aí já é uma inferência. Então, resumindo, a inferência ela vai sim te ajudar a compreender melhor o texto. Só que para achar uma resposta correta, melhor não. Quer um exemplo disso? Tá aqui, ó. Essa é uma questão do Enem 2018. Eu vou te pedir o seguinte: leia esse texto, resolva essa questão e aí sim, você volta para o vídeo e fala comigo, porque aí sim eu vou te dar uma resolução comentada. Então agora resolva essa questão, pausa no vídeo rapidinho. Questão feita? Foi? Vamos lá. Para muita gente nessa questão aqui, a correta seria a letra E, mas ela está errada, tá? Quem marca a letra E como correta pensa o quê? Ao ler o texto percebe que ela não tem inglês nativo, certo? Ela faz uma mistura de inglês meio com assim indiano, tem o toque de ser engraçado e esquisito, porque funny pode ser tanto engraçado como também esquisito. Então é um pouco estranho esse inglês dela, e aí a gente ao ler todo o texto entende que talvez não compreendam esse modo com que ela fala inglês. Isso não está no texto. Isso está na sua leitura pessoal de um texto. Isso foi uma inferência. Perfeito? Então aqui, ó, quem está de fato no texto? Letra D de dado está no texto. Olha só. O texto fala em The language I speak becomes mine. Its distortion, its queerness, all mine. Mine alone quer dizer a língua que eu falo, ela se torna minha, tá? As suas distorções, ela é minha, tão somente minha. Ela é metade inglês, ela é metade indiano, talvez um pouco esquisita, talvez um pouco engraçada, mas é honesta. Então note que ela tem plena consciência da língua que ela fala. Aí sim, a letra D de dado está correta. Ela demonstra consciência da sua identidade linguística. Essa D de dado correta, ela está de fato no texto. Ela não depende de uma leitura pessoal de um texto. É geralmente isso que você erra em questões típicas da prova do Enem. Tem vezes que você encontra um texto fácil, encontra uma questão fácil e fala, putz, tem duas certas. Não tem duas certas. Uma está de fato certa de acordo com o texto. A outra seria essa que apenas faz sentido, que apenas tem lógica, que apenas te parece coerente. Grude ao máximo no texto, porque em provas de inglês, questões múltipla escolha de compreensão, nesse tipo de assim, questão que foca em uma linha, em um detalhe de um texto, praticamente sempre a resposta certa ela tem que estar no texto e ela independe de uma leitura pessoal. É praticamente sempre assim. Perfeito? Até porque, vamos pensar juntos, como que a banca iria conseguir dar uma resposta certa se ela fosse interpretativa? Se ela não fosse obviamente igual ao texto, se ela de fato não estivesse no texto? A banca de um vestibular, ela teria que contar que todos os milhares de candidatos tivessem o mesmo olhar sobre o texto. Isso não existe. Então, prova de inglês, o certo está no texto. Combinado? Vamos lá então. Como que se resolve uma questão desse tipo?
há diversos tipos de questões de provas de inglês. Esse aqui específico agora, que é a mais frequente, tá? É aquela questão que a gente fez agora, na qual uma resposta correta se baseia na linha 7, por exemplo. Você tem uma linha que traz aquela informação, tá? É uma questão que não depende de uma leitura completa do texto, porque a questão não surge do texto inteiro. A banca pega um texto X e começa a ler aquele texto. Ela fala, opa, peraí, essa informaçãozinha da linha 8, esse detalhe que a linha 8 me informa, dá uma super questão. Então, ó, desse detalhe pequeno que eles destacam, assim, essa metade da linha 7, nasce uma questão e nasce as suas respostas erradas também, as suas pegadinhas. O que a gente tem que fazer juntos? Nós temos que ir juntos partir da resposta errada, partir da pergunta e conseguir voltar até o ponto exato em que ele falou, nossa, esse detalhe dá uma questão fantástica. É isso, tá? Lembra, essa questão não nasce do texto inteiro, e sim de um detalhe, tá? E como que ela vai ser resolvida, então? Ora, se a questão nasce de um detalhe, meu passo 1 é saber sobre qual detalhe que essa pergunta quer saber. A pergunta é sobre o quê? Então, esse é o teu passo 1. Defina o que a pergunta quer saber, qual que é o ponto-chave da sua pergunta. Que é o seu passo 2 agora? Você corre lá no texto, perfeito? E lá no texto você vai achar esse ponto-chave também. É fazer a ponte entre o ponto-chave de uma questão e o ponto-chave de um texto. Encontrou? Fez essa ligação? Perfeito. Agora você faz o quê? Você vai ler esse trecho do texto com atenção máxima. E assim, tão somente ele, porque o foco está no detalhe. A questão não nasceu de uma metade de uma linha, de uma frasezinha só. Quanto mais você abrir o seu leque de leitura, mais complicado fica para você. Porque você pega informações demais, você vai ler coisas demais e pode perder esse nível de detalhamento que a questão vai te pedir. Quanto menos texto você ler nesse tipo de questão, mais fácil fica para você acertar. Você não pega informações demais e você vai ler apenas em volta de onde a questão surgiu. Então, fazer essa ponte entre tema de questão e tema de texto é importantíssimo para que você leia apenas em volta do que a questão te pede, certo? Agora, aqui eu acho que é a parte mais importante. Nesse tipo de questão, que trabalha com essas informações detalhadas pequenas de um texto, há tipos clássicos de erros, tá? E quando você conhece todos os tipos de erro que essa questão vai trazer, você não erra mais. Vamos lá, ó. São 5 tipos de erros. O primeiro deles, a alteração de um único item. Aqui é o seguinte, a banca examinadora, ela cria uma resposta que parece certa. Ela praticamente copia aquele texto, só que ela muda uma só palavra. Você está cansado, você está com um pouco de pressa, a prova já te consumiu todo, você não percebe que aquela frasezinha foi mexida em uma só palavra. E aí você marca ela como certa. Por exemplo, o texto fala que alguma coisa é feita em 2 semanas. Vem uma resposta errada, copiada igualzinha. Fala que alguma coisa é feita em 2 meses. Quer dizer, só trocaram semanas por meses. Você com um pouco de pressa, um pouco de cansaço, você pisca e não percebe isso e acaba errando. Então, esse erro 1 é quando troca-se uma palavra apenas de uma frase copiada certinha igual ao texto. Erro 2. Na verdade, esse erro 2 é um acerto. É uma resposta certa que parece errada. Ela é feita inteiramente com sinônimos. Porque nessa de você começar a fazer a ponte entre respostas e texto, você começa a procurar por palavras idênticas. Tem hora que está tudo com sinônimo. Exemplo clássico e simples para isso. O texto fala que algo é feito em 1 hora. Resposta certa fala que algo é feito em 60 minutos, que é 1 hora também, poxa. É igual, só que com outras palavras. É claro que numa prova vai ser um pouco mais complexo que isso, vai ser um pouco mais bem elaborado que isso. Mas funciona assim. Perfeito? O erro 3, esse está errado mesmo. Eles pegam uma frase do texto, copiam ela igualzinha, só que invertem a posição dos elementos na sentença. E quando eu pego uma frase copiada e inverto nessa ordem, ela muda de sentido. Perfeito? Ela muda a sua ideia de causa e efeito, ela muda a questão da temporalidade, mas assim, ela está copiada de um texto. Exemplo tosco para isso.
Pega uma frase de um texto, copia essa frase e muda a vírgula de lugar. Ela muda de sentido. Então, no uso 2, nesse erro 2, desculpa, seria o quê? É uma resposta certa com palavras diferentes do texto. No erro 3, é uma resposta errada com uma frase absurdamente copiada do texto, mas que algo foi mexido, ou na posição, ou então uma vírgulazinha. E ela mudou completamente de sentido. Perfeito? Erro 4 são as inferências. É uma resposta que faz sentido, que é coerente, que é lógica, mas ela não está no texto, e sim na nossa leitura pessoal de um texto. Como não cair nessa? Simples. Você vai ter que me dizer, tá bom, Marcelo, a C está certa, ótimo. Em que linha a letra C está? Aí você vai dizer, não está numa linha X, ela está em todo o parágrafo 3. Está errado. Porque aí seria o quê? Está em toda a minha leitura pessoal do parágrafo 3. Você tem que achar a linha exata que fala aquilo nesse tipo de questão que foca em detalhamento. Perfeito? E o último erro. A coisa é verdade, a coisa é fato, só não está no texto. É um erro clássico de provas da FUVEST, por exemplo. Por quê? Trazem textos de temas atuais, relevantes para a época. Então você tem domínio daquele assunto, você entende daquilo e fala, essa eu faço até sem ler o texto. Negativo. Talvez o que para você seja verdade ou fato, ou mais, o que de fato seja fato, nem esteja no texto. Busque sempre o que está no texto. Ache a linha exata que fala aquilo. Quando você começar a fazer provas de inglês, de múltipla escolha, de compreensão de texto, seguindo esses tipos de erro, quase ninguém nunca mais vai te derrubar em provas. Perfeito? É isso. Bons estudos. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.